Como é que eu vejo? Peraí, do que eu tô vendo se eu consigo gravar. Se essa linha azul aqui, ó, chegar e tocar aqui, significa que o pedido foi saindo, tá vendo? O estoque foi diminuindo, porque aqui no eixo X significa que é a quantidade de produtos. Significa que os produtos foram saindo, saindo, saindo e o produto não chegou. Quando o produto chega, o estoque aumenta. Então, se tocar aqui, significa que o produto não chegou. Se o produto não chegou, significa que os setores da empresa vão ficar sem aquela compra feita. Acontecendo isso, significa que cabeças podem rolar porque não chegou. Se for uma produção industrial, tipo um polo petroquímico, alguma coisa desse jeito, você sabe que tem máquinas que não podem parar, né? E se essas máquinas elas param, significa que são significa que muitas para se resgatar demoram às vezes dias para poder voltar a funcionar. Então, cabeças rolam. Cristiano colocou aqui, a margem de segurança é de pelo menos 20%? Pode ser. Isso vai depender de produto para produto, Cristiano. E vai depender também do seu fornecedor. Entende? Então, você tem que fazer aí o cálculo de forma que o seu produto chegue em tempo correto, no tempo destinado. Cada produto, imagine um supermercado, uma área de varejo, uma área de atacado, com certeza esse cálculo é bem maior quando você tem muitos produtos. Exatamente. A Ticiana confirma comigo que na área pública isso é bem diferente, mas que o cálculo, não importa se na área pública ou na área privada, ele é igual para estoque, certo, Ticiana e equipe e grupo? Vamos lá, não sei se eu vou conseguir fazer a terceira questão, mas de qualquer forma, eu vou mostrar aqui a terceira questão para vocês. Deixa eu dar um Ctrl menos aqui. Nessa terceira questão, basicamente é o seguinte, eu vou falar assim rapidinho para vocês. Aqui tem as semanas e aqui é quando chegam os produtos, né? Aqui ele deu, tá vendo aqui? Ele deu MRP. O MRP é um sistema tipo um EDI, que ele vai calcular automaticamente quantos produtos estão para chegar, quanto está para faltar. Então, algumas empresas elas já têm esse sistema de forma direto. Então, ele vai dizer, é um sistema que foi criado na década de 60, para você ver como ele é antigo, 1960. E ele começou a gerenciar toda a parte da empresa junto com os fornecedores, junto com os setores, para poder fazer os pedidos. Muitas vezes hoje na área pública ainda você faz os pedidos através de requisição, via SEI, dizendo, ó, tá faltando tantas canetas, tantos papéis, compre, tem aquele momento de fazer o pedido, faz aquele estoque, cada setor tem que utilizar aquilo que foi comprado dentro da quantidade de cada setor para poder, a partir daí, fazer o uso. Então, ele trabalha aqui, né, ele trabalha com estoque de segurança, que alguém já falou aí, e aí ele tem a necessidade de 100 na primeira semana, de nada na segunda, ou seja, os setores não vão usar nenhum produto na segunda semana, mas vão usar na terceira 700, na quarta 1.000 e na quinta 400 produtos. Ele começa com o estoque projetado de 400 e diz que só pode comprar os produtos de 500 a 500. Então, 500 a 500, então ele pode fazer uma compra de 500, depois 1.000, 1.500, de 500 a 500. E ele só pode fazer o pedido quando chegar o estoque de segurança de 200 unidades. Mesmo que use durante a primeira, a segunda, a terceira, a quarta semana e não passar dos 200, ele não pode pedir nada para o comprador, nem fazer edital para poder fazer isso, né? E aí, como é que faz o cálculo? Primeiro passo é eu copiei aqui, os dados que estão de vermelho são os dados que foram dados durante essa questão. E aí, ele diz que na realidade ele utilizou aí, nessa primeira aí, 300, né? Desse 300 que ele utilizou, então, a partir desse 300, ele utilizou 300, então ele vai fazer 1.000, mais esse 300 daqui, porque é o estoque que ele pediu, né? Porque ele pode pedir de 500 em 500, então ele pediu 500 e 500, que deu 1.000.
E aí ele soma mais esse 1.300 e vai subtrair de 700 só daqui. Porque o que vai acontecer? Como na segunda semana ele não usou nada, então ele, na realidade, ele repetiu o valor aqui da primeira semana na segunda semana. Aí, quando chega na terceira semana, ele vai solicitar aí uma nova compra. Por quê? Porque como uma pessoa pediu 700, e aí ele vai subtrair esse valor, vocês vão ver que quando ele subtrai o 1.000 com 700, o que vai acontecer? Ele vai passar, vai chegar a 300, mas na quarta semana ele pede 1.000. Então, ele vai passar dos 200, entende o que eu estou falando? Porque ele vai solicitar o 1.000 mais o 600, vai dar 1.600. Menos o 1.000 da quarta semana, aí vai chegar a quantidade de 600. Ao fazer isso, ele vai ter que solicitar, fazer o pedido, para quando chegar na quinta semana, ele vai chegar justamente ao valor do estoque mínimo, que é de 200. Não sei se eu consegui explicar aí de uma forma clara, né? Ô, prof, Diga. esses 1.000 aí embaixo, liberação de ordens planejados, Sim, seria a quantidade total? sim, seria a quantidade que chegou com o pedido, entendeu? Foi aquilo que foi planejado. A necessidade é quanto o setor vai usar. Aqui é quanto foi recebido, que daqui não foi recebido nada. Aqui é o estoque que realmente tem nessa linha. E aqui é aquela ordem que foi planejada, que vai chegar para cumprir a próxima semana, entende? Ah, entendi. Entendi. Ô, professora, desculpa, eu não entendi esse resultado, o 200. Como foi Esse que você chegou a 200, isso? esse 200 aqui, na realidade, ele fez assim. Ele foi subtraindo a cada semana. Então, por exemplo, como é que eu vou chegar aqui para você? Aqui na segunda semana, como repete o que tem na primeira, você vai ter aqui o 1.000 mais os 300 menos os 700. Isso aqui você vai achar 600. Isso aqui em relação à terceira semana. Quando você fica no estoque com 600, quando chega na quarta semana, vou botar aqui embaixo, aqui é referente à quarta, você vai ter o 1.000 mais os 600. E aí, você chega na quarta semana com um valor aí de 600. Então, 1.600. 1.600, exatamente. Isso. E aí, eu quero saber esse resultado do 200, que foi até. Aí eu não conseguia encontrar esse resultado do 200. Aí, nessa semana aqui, você vai subtrair dos 400 que sai, menos o 400 que sai. Aí você vai ter aqui um valor de 1.200. 1.000 menos... Aqui é menos 1.000. Aqui é menos. 600 aqui fica 400. É isso. Não é Ô, isso? prof, então esse mil aí, que tá aí na primeira conta e na segunda conta, 1.000, esse 1.000 aí é do recebimento? Não, é da liberação. Isso. 1.000 menos esses Mais 600. 300, mais 300 do primeiro dia. Exatamente. Porque, na realidade, o Hum, primeiro dia, ele vai repetir no segundo. Por que ele vai repetir isso, no segundo? Porque não teve pedido, tá vendo? sim. E menos, no caso, o terceiro dia. Isso. Aí vai Isso? fazendo isso Ah, tá. exatamente por semana. Aí, como ficou aqui os 400, esses 400 subiu, tá vendo? Como saiu
Sim. Os 200, vai sair mercadoria aqui, né? Então, é necessário fazer uma solicitação porque saiu 200, entendeu? E assim sucessivamente? Se tivesse mais colunas aqui ao lado. Quando chegou esse 200, ele vai ter que Sim. fazer a solicitação, porque na própria questão ele diz que tem que pedir, tá vendo? Porque entrou no estoque de Hum, segurança. segurança. Isso. Aí é só somar e dividir 300 mais 300, aqui o cálculo, tá vendo? Por 5, né? Porque são 5 semanas. 300 mais 300 mais 600 mais 600 mais 200, dividido por 5, que deu 400, ok? E aí, no caso, é o estoque projetado. Estoque médio projetado, exatamente. Que é a Certo. alternativa B. Ele botou outros itens aqui, mas é a B. Então, justamente isso, viu, Pro? Porque assim, a senhora tinha dito 200, lembra? Sim, E aí eu fiquei, assim, eu eu fiquei procurando entendi o esse 200. Mas o isso. 200 que eu falei foi esse 200 aqui, para poder bater com esse 200 aqui do estoque de segurança. Então, o valor total é 400. O valor total do estoque de médio é 400, exatamente. Tá, obrigada. Porque você vai somar os 300 mais os 600 mais 600 mais os 200, ok? Então é isso a nossa lista de revisão. Na próxima aula a gente vai trabalhar curva ABC e leque. Curva ABC e leque, elas estão nesse aqui, ó. É uma outra lista que vai ser no YouTube. Então é uma lista no Excel que eu vou trabalhar com vocês, curva ABC, leque e Pareto na próxima aula. Quem quiser já ir fazendo, pode ir dando uma olhada, porque as fórmulas elas estão linkadas, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou clicar aqui de novo na lista de presença novamente, porque possa ser que alguém não tenha feito. Escrevam aí presente e é isso. André já está esperando na outra sala. E um beijo para todos. Vão ver a aula do Pro André. Ok? Coloca aí presente antes de sair, viu, galerinha? E boa aula aí de professor André. Vejam a nossa lista de revisão, viu? Já está toda resolvida lá. Eu espero que isso tenha facilitado a vida de vocês, né? Eu vou ver ainda, Juliana, se eu conseguir gravar, viu? Para desgravar é F.